7 estratégias para lidar com líderes psicopatas. Esse é o tema da nossa live hoje. A gente viu nas últimas lives como identificar uma pessoa psicopata no ambiente de trabalho, as características principais, sendo a primeira a falta de empatia, né? Pessoas psicopatas são pessoas desprovidas de empatia emocional, desprovidas de compaixão. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Marie Bendelac, especialista em relacionamentos, formadora de líderes e referência em comunicação não violenta, inclusive no ambiente de trabalho. Eu fui executivo durante 18 anos e eu tive uma experiência muito impactante, vamos dizer, um pouco traumática, mas eu consegui sair rapidamente quando eu sofri um assédio de uma pessoa que tinha traços de psicopatia, um narcisismo extremamente elevado, um narcisismo perverso, e isso me levou a estudar, a me aprofundar nessa questão do transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia, e o transtorno de personalidade narcisista, que está nesse espectro, né, do narcisismo. A pessoa psicopata está no grau máximo de egocentrismo e de narcisismo. Então sejam bem-vindos a todos, todas. Eu vou colocar aqui o tema da live para fixar. 7 líderes psicopatas, né? A gente vai ver 7 estratégias para lidar. Como lidar? Ok. Então, vocês vão poder colocar as suas perguntas nos comentários. Começam me falando o seu nome, escrevendo seu nome, de onde você está assistindo essa live, e também clica agora no aviãozinho, na seta embaixo da tela direita, para encaminhar essa live para mais pessoas, ok? Eu já vejo uma primeira pergunta: como saber diferenciar um homem imaturo de um narcisista? Bem, na verdade, a pessoa narcisista ela tem uma imaturidade emocional que nem a pessoa psicopata. Então vai ter a ver com o que a gente vai falar hoje, tá bom? Oi, Ednilza, tudo bem? Francisca, Isabel, pessoas queridas que estão me acompanhando, eu vejo muitas vezes nos stories. Se você não está me seguindo, começa a me seguir agora, que a gente vai ter. Ô, Sônia, tudo bem? A gente vai ter mais informações sobre isso. Primeira coisa que eu quero dizer é que a psicopatia é um estado, né? É algo que alcança em torno de 1 a 3% da população, segundo as estatísticas. Eu sempre falo que eu acho que essas estatísticas estão um pouco subestimadas, porque muitas pessoas que têm uma psicopatia leve ou moderada, muitas vezes não é diagnosticada, né? Pode passar a vida inteira deixando um rastro de destruição por onde passa, seja numa empresa, numa família, nas amizades, né? São pessoas que, pela falta de empatia, pela falta de remorso em relação a atos que prejudicam o outro, causam destruição por onde passam, né? E a gente não está aqui para gerar ódio, não adianta ficar com raiva, com ódio. Bom, a raiva é natural, né? Não é para reprimir também, mas eu não estou aqui para alimentar o ódio de pessoas psicopatas, estou aqui para gerar informação, conhecimento. A partir do conhecimento, a gente consegue gerenciar algumas situações que podem ser muito desafiadoras, né? No ambiente de trabalho, ainda mais se a pessoa é líder, ela tem poder e, de repente, ela pode dificultar muito a sua vida. Então, eu vou falar de 7 coisas importantes, né? É lógico que a gente não vai conseguir tratar tudo nessa live, mas já bastante coisa para você avançar se você suspeita que, de repente, a pessoa com quem você está lidando, que está te causando sofrimento, tem um grau de psicopatia. Inclusive, você pode fazer o teste de psicopatia para verificar, para ter um pouco mais de certeza. Esse teste está disponível num link que está na minha bio, tá? @MarieBendelac, no meu perfil, tem o teste de psicopatia. Ou seja, muitas pessoas fazendo o teste têm a ficha caindo, né? Porque não imaginam que a pessoa com quem estão convivendo, trabalhando, seja homem ou mulher, né? Ainda mais quando é mulher. Eu acho que tem um preconceito muitas vezes em relação ao psicopata, que a pessoa assustadora, geralmente do sexo masculino, só que não, tem mulheres também psicopatas, e eu sofri principalmente com mulheres psicopatas, tá? No ambiente de trabalho.
Então, lidar com um líder desprovido de empatia, desprovido de remorso, que vê as pessoas como objetos, que só usam as pessoas para alcançar os seus próprios interesses, que tem um egocentrismo absurdo. E um egoísmo, né? O egoísmo, a pessoa só pensa nela. Então, o líder psicopata, ele só pensa nos próprios interesses. Ele vai ter que contribuir para a organização? Com certeza, porque ele sabe que com isso ele vai ganhar, né? Ou seja, o que as pessoas psicopatas fazem é absolutamente frio e calculado para atingir objetivos pessoais, tá bom? Então, aquela pessoa que você já percebe que é muito egocêntrica, tudo é em relação a ela, tudo que ela faz é para ela, e ela está disposta a pisar no outro, independente do que for, independente da situação, para poder alcançar os objetivos próprios. Então já presta atenção, já pode ser um sinal. Nem todo mundo que vai pisar no outro para alcançar seus objetivos é um psicopata, mas isso já deve ser um sinal de alerta vermelho, tá? Então é desafiador lidar com esse tipo de pessoas, porque são pessoas que manipulam, que mentem, que trapaceiam, que geram divisão entre as pessoas, que lideram geralmente pelo temor, pelo terror, né? Não são pessoas que vão te colocar numa situação onde você vai ter uma colaboração genuína, um ambiente de confiança mútua e tudo mais. Não, são pessoas que vão querer te subjugar, te submeter, que você seja uma pessoa submissa para fazer exatamente o que ela quer, como ela quer, tá? A pessoa psicopata, ela quer que todos os desejos sejam atendidos e não tem gratidão em relação aos outros. Então, sabe aquela pessoa que sempre cobra de você, que não tá nem aí de como você se sente e tudo mais, e ela, tudo que você faz por ela é normal. Você não faz mais do que sua obrigação, né? A pessoa psicopata, ela tem isso, de achar normal que as pessoas sirvam ela, né? Então são pessoas que não têm gratidão, mas elas podem saber recompensar, entre aspas, que na verdade quando elas dão alguma coisa para você é para te comprar. As pessoas psicopatas, os líderes psicopatas usam o dinheiro, as recompensas para comprar cúmplices, né? Se você está no ambiente de trabalho lidando diretamente com essa pessoa psicopata, você vai ter meio que duas opções. Ou você vai se tornar a marionete dele ou dela, fazendo tudo que essa pessoa quer, como ela quer e tudo mais. Ou, três possibilidades, na verdade, para resumir. Essa primeira, você se torna a marionete dele ou dela. 2, você se torna um cúmplice, né? E quando você é marionete, você pode acabar sendo cúmplice na prática, fazendo coisas, né, que talvez não deveria, para servir às demandas dessa pessoa, mas você pode se tornar um cúmplice fazendo as coisas juntas, né? Então, geralmente, psicopatas se cercam de pessoas de confiança que vão apoiar no trapaceio, né, nas falcatruas, nas coisas assim que precisam ser feitas para alcançar os objetivos dele ou dela, né? Então, essa pessoa psicopata, ela pode se cercar de outros líderes ou de outras pessoas que têm falta de ética, falta de valores morais, falta de caráter, porque a pessoa psicopata, ela não tem valores morais, ela não tem ética, ela é capaz de qualquer coisa para alcançar os objetivos, tá? E a terceira opção é você se tornar um obstáculo dessa pessoa, desse líder psicopata ou dessa líder psicopata. Na hora que você não quer se submeter para fazer tudo o que ele quer ou tudo que ela quer, ou você não quer ser um cúmplice fazendo coisas erradas, né, que ferem os seus valores, ferem a ética e a moral, a terceira opção é você começar a se tornar um problema para essa pessoa, né, porque ela quer que todo mundo age conforme os desejos dela. E aí, se você estiver nessa terceira opção, você percebendo o que essa pessoa faz de errado, você não concordando com isso, não querendo apoiar, nem querendo se submeter,
aí que você vai arranjar um problema com essa pessoa psicopata. Ele ou ela vai pegar você como alvo e vai fazer um assédio, provavelmente tremendo, para que você faça o quê? Que você desista desse trabalho, né? A pessoa geralmente não vai nem te demitir, mas às vezes, se ela te demite, agradeça que é um livramento. Apesar de ser difícil perder seu emprego, lógico, né? Mas o que eu quero dizer é que se essa pessoa tem um grau de poder grande na empresa e essa pessoa não vai sair da empresa, ou se a empresa permite que essa pessoa ganhe poder e continue essa estrutura, realmente para você vai ser um livramento, é melhor que você busque outra coisa, tá? Porque se você não se submete e não compactua com as coisas erradas, você vai sofrer muito, tá? Isso pode levar a depressão, isso pode levar ao burnout, pode levar a uma ansiedade, transtorno, né, de ansiedade, de pânico, enfim. Então, literalmente, é muito complicado lidar com um líder psicopata que a estrutura, que a empresa, que a organização apoia. Ou seja, se a organização não te defende, vai ser muito, muito difícil, né? Então, primeira coisa, para você lidar com esse tipo de pessoa, você precisa ter conhecimento. Que tipo de conhecimento? Entender como uma pessoa psicopata age, que tipo de comportamentos, porque você pode prever uma pessoa psicopata. Ela se torna previsível porque ela tem um modus operandi, tem uma sequência, né, de comportamentos que são meio que padrão. Então, conhecimento salva vidas, literalmente. A partir disso, você vai poder tomar as atitudes, as providências para você se preservar, para você se proteger, inclusive juntando provas por escrito das coisas que você faz, das coisas que são solicitadas para você. Você tomar cuidado em não entrar numa área em que você se responsabiliza, você engaja a sua responsabilidade pessoal, de repente, em situações que depois podem ser cobradas para você, né? Tendo problemas lá na frente, obviamente, porque vai ter problemas. Aonde líderes psicopatas passam, eles deixam rastro de destruição e cometem crimes, né? Podem ser pequenos crimes. Quando a gente fala em crime, eu não estou falando em matar pessoas, estou falando em cometer crimes realmente. Pode ser um crime fiscal, né, tributário, desvio de recursos financeiros, de dinheiro, muitas coisas erradas, pode ser falsificar documentos, enfim. Todos cometem pequenos, médios ou grandes crimes ao longo da sua trajetória. Então, entender como uma pessoa psicopata funciona é fundamental. Para isso, você tem meus cursos online, tem o Checkmate, que detalha exatamente o comportamento de psicopatia, que também tem o teste de psicopatia, que vai te dar mais clareza. Então, adquira esse conhecimento, tá? Nesta live agora eu não vou tratar disso, porque a gente já viu isso em outras lives anteriores. Então, você pode também olhar no meu perfil, lives passadas e o destaque psicopatia ou psicopatas lá no meu perfil também, tá bom? Então mantenha-se bem informado sobre o que é a psicopatia para você não, para quebrar os paradigmas, para não achar que tem que ser um serial killer, assustador, e muitas vezes não é. São pessoas mais sedutoras, encantadoras e tudo mais, tá? A segunda coisa, então, além de conhecimento, que é a primeira coisa que você precisa, a segunda coisa que você precisa é saber estabelecer limites claros, né? É você não deixar a pessoa o tempo todo abusar. E, obviamente, ela vai tentar o tempo todo. Pessoas psicopatas ultrapassam os limites, não respeitando os direitos dos outros, ou as necessidades e os sentimentos dos outros, né? Muitas vezes ferem os valores e os direitos humanos. Então, são capazes de te fazer trabalhar horas sem contar, são capazes de te pedir para fazer coisas e não te remunerar em função, fazer hora extra e não te pagar por isso. São capazes de te pedir para fazer coisas assim, humilhantes, para te subjugar, para que você se submeta, para ver se você aceita se submeter e tudo mais. Às vezes são coisas